Já sei, só de pensar em renda variável já te dá um pânico, não é verdade? Não se preocupe que nesse vídeo a gente vai aprender um pouquinho de como analisar uma ação e bem na prática, tá? Então pega a pipoca e vem pro vídeo. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar alguns indicadores essenciais que eu uso para avaliar se uma empresa vale ou não o meu dinheiro. E eu vou te mostrar isso bem na prática, tá? Então lembre-se, investir vai muito além de números, então eu vou te dar algumas dicas práticas aí de como você analisa a empresa de uma forma mais completa. E vale ressaltar que qualquer empresa que for mencionada aqui não é indicação de compra. Eu estou apenas te ajudando e te orientando a como fazer, ok? Você decide o que comprar. Então, sem mais delongas, vamos para a tela do meu computador aqui para a gente ver as ferramentas que eu uso. Vou te mostrar uma planilha aqui com algumas perguntas que eu me faço. Vamos conversar sobre esses indicadores, vai ser um bate-bola, tá? Então, estou aqui com a tela do meu computador aberta, conforme prometido. Vamos conversar um pouco sobre os critérios que eu utilizo para estar escolhendo as minhas ações, tá? Lembrando que isso é um pouco pessoal. Então isso varia de objetivo para objetivo. Tem gente que gosta muito de uma análise técnica, tem gente que é mais compra e fica posicionado, que é o meu caso, né? Eu não gosto de vender nada, eu compro e fico posicionado, né? E para isso eu uso um critério bem, vamos dizer assim, eu sou bem criterioso para estar escolhendo essas empresas, né? Primeira coisa que eu analiso, né, a atividade que essa empresa trabalha. A primeira avaliação que eu faço é se isso tem longevidade, se essa empresa é perene ou não no tempo. Então eu gosto muito desses setores, né? Eu gosto do setor de bancos, eu gosto do setor de energia, seguradoras, saneamento, telecomunicação, alimentação, produtos básicos, que inclui aqui inclusive as commodities, né? Todos esses setores aqui são setores que eu interajo, que eu gosto de estar posicionado e diversificado entre esses setores. Diversificação é muito importante, então no meu ponto de vista, não adianta nada você ter 10 ações e as 10 ações serem ações de banco. Ou eu tenho 15 ações e são 4 ações de energia, 5 seguradoras, enfim. Então, o ideal é que você consiga estar diversificado entre os setores também que você está posicionado. Perfeito? E se eu fosse escolher um indicador para avaliar uma empresa? Um indicador apenas. Não avalio mais nada, escolho um indicador. Lucro consistente. Então, assim, a primeira coisa que eu avalio numa empresa é se a empresa tem lucro consistente, perfeito? Então, a curva de lucro consistente, preferencialmente crescente, para mim, já me indica que a empresa está saudável. Outra coisa que eu gosto muito são margem. Eu gosto muito de empresa que trabalha com margens altas. Tem margem líquida alta, tem margem bruta alta. Eu gosto muito desse tipo de empresa. Perfeito? E aqui mudando para a tela 2, isso aqui é um checklist do investidor buy and hold. Então eu avalio muito bem esse checklist aqui antes de entrar. Isso aqui já te ajuda, cara, a você sair assim, de metade das ciladas que tem por aí, tá? Primeiro, empresa com mais de 5 anos de bolsa. Eu não fico atrás de empresa que está fazendo IPO, eu não fico atrás daquela grande cacetada. Eu sempre avalio empresas que já se provaram na bolsa. A bolsa é um ambiente extremamente diferente de empresas que estão fora dela. Então, assim, uma empresa listada ela tem que se provar. Então, eu não abro mão desse critério aqui. E o outro critério que eu não abro mão de jeito nenhum é a empresa com lucro nos últimos 20 trimestres ou nos últimos 5 anos. Então, esses dois aqui eu não abro mão. Empresa que nunca deu prejuízo? Tá, acho muito interessante, mas se alguma empresa na minha carteira der um prejuízo, num trimestre, e ela já foi comprada, eu simplesmente aguardo e vejo o que está acontecendo. Mas também não vendo, não, tá? Eu só não aporto mais nessa empresa. Empresa que pagou 5% de dividendos, não me interessa muito, assim, não é um critério decisivo para mim. Embora a empresa está pagando dividendos, pode ser interessante, mas não é um critério que deixa uma empresa de fora da minha carteira por causa disso. Empresa com ROI acima de 10%, isso aqui eu acho bem interessante. Empresa com dívida menor que patrimônio. Antes eu analisava muito isso aqui. A empresa endividada, hoje eu já fico mais tranquilo, porque eu acho assim, a empresa está dando lucro, como ela lidar com a dívida que ela tem, isso aí vamos dizer assim, né, os gestores com essa dívida, e isso aí não me interessa como acionista pessoa física. Então eu sempre
avalio se a empresa está dando lucro. Beleza? Liquidez diária acima de 2 milhões, isso aqui eu sempre olho porque você pode ter problema aí na hora de estar vendendo a empresa que você tem em carteira, ok? Com respeito a esses indicadores, eu acho alguns indicadores essenciais aí, pelo menos para você já estar se livrando aí de algum karma, de alguma empresa ruim aí na sua carteira. Indicador de se a empresa está barata ou não, isso aqui é bem interessante. Esse indicador é o preço sobre lucro, são os anos que você vai demorar para recuperar o dinheiro, né, o tempo de retorno do seu dinheiro. Exemplo, se você investiu R$1.000, vai demorar PL anos para você recuperar esse dinheiro em dividendos, né? É um PL alto, ou o preço da ação, ou a ação está cara, ou o lucro está baixo. Então a gente tem que analisar e tentar ver o que está acontecendo. Um PL interessante para mim é abaixo da Selic. Preço sobre o valor patrimonial. Se uma empresa está negociando abaixo de 1, quer dizer que ela está negociando abaixo do seu valor patrimonial. É claro que a gente tem que analisar os motivos que isso está acontecendo, mas isso é um indicador que a empresa está sendo negociada barata, né? Em 1 a 2, a empresa está sendo negociada a um preço justo, porque isso é quanto o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio líquido da empresa. Então, de 0 a 2 é bem interessante. Dividend yield. Todo mundo gosta, né, de dividend yield, é a divisão do lucro da empresa entre os acionistas, né? E é sempre bom observar o histórico dessa empresa, se ela distribui esses dividendos de forma recorrente, embora isso não seja um critério para mim não comprar uma empresa, ok? Crescimento de receita nos últimos 5 anos, se a taxa média de crescimento de receita, né, nesses 5 anos ele é positivo, isso aqui é extremamente interessante de analisar. Crescimento do lucro nos últimos 5 anos, também é muito importante a gente estar analisando se essa empresa, se o lucro dessa empresa, a média, ela vem crescendo nos últimos anos, né, ou se ela tem lucro nos últimos anos. Margem bruta, isso aqui é a margem de lucro bruta, né, depois que ela bateu os custos de produção, quanto que essa empresa teve de lucro bruto. Eu prefiro analisar a margem líquida, né, que é realmente o que foi convertido em lucro lá no final da ponta. Eu sempre gosto de ter uma margem líquida aí acima de 10%. Isso aqui é um indicador de qualidade no meu ponto de vista. Outros 2 indicadores de qualidade aí é o ROIC e o ROI. O ROIC é uma métrica financeira que mede a eficiência, né, e a lucratividade com que a empresa utiliza seu capital. Isso aqui ela está dizendo basicamente assim, a empresa ela usou seu capital de forma eficaz. Então é muito interessante a gente ter um ROIC positivo, né? Um ROIC, eu considero um ROIC bom, acima de 10%. Aqui é o ROI, é o retorno ao acionista, é um indicador que mede a capacidade que a empresa tem de gerar valor ao negócio e aos investidores. Então é bem interessante também ter um ROI positivo, eu considero 10% aí, é um valor limiar. Aqui é com respeito à dívida da empresa, né? Liquidez corrente, né? A liquidez corrente expressa a capacidade da empresa de pagar suas dívidas no curto prazo, eu sempre considero maior que 1. Um indicador superior a 1 indica que a empresa é capaz de honrar, né, os compromissos com bastante solidez, né? 2, maior ainda. Dívida bruta sobre o patrimônio, ou dívida líquida sobre o patrimônio também, né? Quanto menor o total de dívida em relação ao patrimônio da empresa, melhor. Eu considero esse valor abaixo de 1 como um limiar aí para me estar escolhendo as minhas ações. Então, ó, se a gente for fazer um passo a passo aqui, ó, lucro consistente, né, e recorrente, esses 4 indicadores são bem interessantes de estar olhando. Crescimento da receita nos últimos 5 anos, eu sempre considero maior que 5. Crescimento do lucro nos últimos 5 anos, eu considero maior que 5. Margem bruta, eu considero 25%. É uma margem bruta interessante. A margem líquida, eu considero 10%, um valor aí bem interessante também. Com respeito à qualidade, né, da empresa, esses 3 indicadores aqui, eu considero eles acima de 10%, que é a análise do ROI, do ROIC e do EBITDA, tá? Tem que tomar um cuidado com esse EBITDA aqui, ó, porque EBITDA positivo, mas com muita dívida e EBITDA muito maior que o lucro, a empresa pode estar desequilibrada. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com respeito a isso aqui. No meu passo 2 aí, se a empresa possui dívida controlada,
eu olho a dívida bruta sobre o patrimônio líquido, menor que 1, dívida líquida sobre o EBITDA, menor que 3. Análise de liquidez corrente, né? Se a empresa consegue arcar com suas despesas nos próximos 12 meses, maior que 1, quer dizer que é uma empresa sólida com respeito a isso. E aqui se a empresa está barata, né? Primeira coisa, com respeito ao PL, que eu mencionei para vocês, e com respeito ao preço sobre valor patrimonial, que eu considero entre 0 e 2 como ideal, entre 0 e 3 aceitável. E por fim, dividend yield. Esses em amarelo, em geral, não são decisivos para mim estar comprando uma empresa ou não. Os de vermelho eu já analiso com mais cautela. Ok? Agora, com respeito às ferramentas que eu utilizo, né? Eu estou aqui com 2 sites, um deles é o Status Invest. Aqui eu estou com uma empresa aberta aqui, é a VEG, por coincidência, tá? Não quer dizer que é uma indicação ou algo desse tipo, mas aqui a gente consegue ter acesso a esses indicadores aí que eu mencionei para vocês. Ó. Por exemplo, o PL da VEG, ó, eu consigo ter um histórico ao longo dos anos. Ó. Você vê que a VEG, em teoria, é uma empresa cara, mas em contrapartida é uma empresa de excelente qualidade e que entrega excelentes resultados. Então, o mercado ele não se importa em pagar um pouco mais a VEG. Aqui tem outros indicadores, como preço sobre valor patrimonial. Se eu clicar aqui, ó, eu consigo ver inclusive a fórmula desse indicador, consigo inclusive saber o que ele representa, né? Dar uma ideia de quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Então, preço sobre o lucro, a gente consegue ter essa ideia aí, né? Aqui são indicadores de endividamento, ó. Eu tenho vários indicadores de endividamento. Eu apresentei para vocês o dívida líquida, né? Que da VEG ela sempre trabalhou com margem de dívida muito baixa, uma dívida extremamente controlada. Aqui eu tenho liquidez corrente, a VEG também possui uma liquidez corrente impressionante, né, ao longo dos anos. Aqui são indicadores de eficiência, igual eu mencionei para vocês, margem bruta, margem EBITDA, margem líquida, indicadores de rentabilidade. Todos esses indicadores aqui, ó, são indicadores de qualidade da empresa, né? Se você observar indicador de rentabilidade, ROI, ROIC, e tem outros, inclusive, aqui. Acho muito interessante depois vocês darem uma olhada nessas análises aqui. Ó. Vem aqui no interrogação, observa o que é. Indicadores de crescimento, né? Crescimento de receita e crescimento de lucro. Perfeito? Então, o Status Invest é uma ferramenta muito completa, né? E eu acho muito interessante estar fazendo as análises através dela. Aí. Outra ferramenta que eu acho muito legal é essa ferramenta aqui, ó, do Investidor 10. Aqui eu tenho a cotação, né, da empresa. Aqui eu tenho também todos esses indicadores, ó, PL, né, preço sobre valor patrimonial, dividend yield, enfim. Tenho todos esses indicadores aqui no caso, por exemplo, estamos analisando a Vale. E vocês lembram que eu mencionei para vocês que o mais importante em uma análise de empresa é o lucro, porque sempre a cotação no longo prazo segue o lucro. No curto prazo pode acontecer tudo. No longo prazo, cotação segue o lucro. E a gente pode ver vários exemplos aqui. Ó. Por exemplo, olha só. Você vê aqui embaixo, ó, aqui ó, vai descendo aqui. Ó. Eu tenho receita e lucro líquido. Então eu tenho indicador de receita, tenho indicador de lucro. Vou colocar aqui no máximo. Ó. Então está vindo de 2009 até 2024. Você vê que a receita da Vale sempre foi positiva. Ela deu um pequeno prejuízo aqui em 2015 e um pequeno prejuízo em 2019. Mas se você observar, olha só. Lucro e a cotação. A cotação em marrom segue o lucro. Então, no final das contas, cotação segue lucro. Aqui, ó, Taesa, mesma coisa. Ó. Se eu mostrar para vocês aqui, ó, vou descer lá embaixo. Patrimônio, receita e lucro, né? Se você for ver, receita e lucro sempre foram positivos. E se observarmos lucro versus cotação, ó, mesma coisa. Lucro versus cotação, sempre cotação segue lucro. Não tem jeito. Essas curvas elas estão casadas. Da VEG, ó. Vamos ver da VEG. Ó. Descendo aqui também. Tá lá, ó. Cotação segue lucro. Eu não vou cansar de repetir isso. Então sempre a cotação vai tender ao lucro. Então escolham empresas lucrativas. São Martinho, eu podia ficar aqui dando exemplos e mais exemplos que
a grande maioria das empresas a cotação vai seguir o lucro, beleza? Aqui, ó, aí, ó. Provando também que cotação segue lucro, não tem jeito. Agora eu vou pegar um caso, olha só, uma empresa que não está legal, né, a Oi. Você vai ver aqui, ó, olha só, cotação segue lucro, empresa não dá lucro, olha só a cotação, simplesmente despenca, ok? Tá, mas aí vocês perguntam, como que eu vou estar usando aqueles indicadores para estar escolhendo as ações, né? Então é muito simples, eu venho aqui, ó, no status invest, eu venho aqui em ações, aqui eu tenho tudo, tá? Ações internacionais, seriam as estoques, ações, né, no mercado nacional, eu tenho os FIIs, eu tenho fundos, né, é uma ferramenta bem completa, tá? E aqui, ó, quando eu clico em ações, eu venho em busca avançada, eu consigo inclusive colocar alguns filtros nessas ações. Por exemplo, ó, aqui, ó, eu vou filtrar, por exemplo, um PL abaixo da taxa Selic, lá, ó, igual eu comentei com você, ó, abaixo de 12. Eu quero uma empresa que paga dividend yield acima de 1. Ah, vamos lá nos indicadores de margem bruta, ó, eu quero uma empresa com margem bruta acima de 20%, por exemplo, ó. 19, tá bom, só para a gente estar filtrando. Ah, eu quero uma margem líquida acima de 6%. Ah, eu quero uma dívida EBITDA controlada, então eu vou pôr aqui, ó, abaixo de 4, por exemplo. E eu quero uma dívida líquida por patrimônio abaixo de 1. Vou ser bem conservador aí com respeito à dívida. Ah, eu quero um ROI acima de 5, ou acima de 10. Vamos pôr aqui, ó, acima de 5. Quero um ROI acima de 5 e eu quero um ROIC acima de 5 também. Tá aí, ó. E eu quero uma liquidez média diária de no mínimo aí, não sei, vamos pôr aqui, ó, 300 mil papéis, beleza? E aqui eu consigo filtrar para o valor de mercado, se eu quiser comprar small caps ou empresas maiores, enfim. E eu dou buscar aqui, ó. Olha lá. Eu já tenho algumas empresas aqui listadas, posso fazer download, e posso filtrar por PL, ó, colocar o PL mais baixo, colocar um PL mais alto. E aqui você já tem empresas aí, no mínimo, aceitáveis, vamos dizer assim. Ok? Você já se livrou de uma boa parte de empresas aí que não são lucrativas. Por exemplo, aí você escolhe aqui, ó, vou pegar aqui uma Shoes da vida. Eu consigo ir lá, ó, observar, por exemplo, se é uma empresa que já deu prejuízo. Venho aqui na parte contábil e analiso aqui, ó, coloco o máximo de tempo que eu puder e a gente observa, ó, vou tirar os custos, tá, para dar uma limpada no gráfico, vou tirar a receita e você observa, por exemplo, que a Shoes foi uma empresa que ela só deu lucro ao longo dos anos, entendeu? Então você já se livra de algumas empresas aí que poderiam ser empresas ou escolhas péssimas. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Bora voltar para o vídeo? Para finalizar o vídeo, um pequeno resumo. Para indicadores de crescimento, a taxa de crescimento anual composta mede quanto uma empresa cresceu em termos de receita, lucro e EBITDA em um período específico. Já para medir a eficiência, a margem líquida é muito interessante, pois mostra quanto sobra de lucro para cada R$1 de receita. Se uma empresa tem uma margem de 15%, significa que a cada R$1 que entra, 15 centavos viram lucro. Compare a margem líquida de uma empresa com a dos seus concorrentes. Se a média do setor é 15% e a empresa X tem 10%, algo pode estar errado. Quanto aos indicadores de rentabilidade e retorno ao acionista, o ROI e o ROIC auxiliam muito o investidor nas análises das ações, pois o ROI, ou retorno sobre o patrimônio líquido, mede o quanto uma empresa gera de lucro com os recursos próprios. Um ROI acima de 15% geralmente é considerado muito bom. Se o patrimônio líquido de uma empresa é 1 bilhão e ela gerou 150 milhões de lucro,
o ROI está em 15%. Compare esses números com o histórico da empresa e do setor para ter mais assertividade com respeito ao ROI. O ROIC avalia o retorno gerado pelo capital total investido, incluindo o patrimônio líquido e a dívida da empresa. Ou seja, ele mostra o quão eficiente a empresa é ao usar todos os seus recursos financeiros, não apenas os recursos próprios. Por exemplo, se a empresa X tem um ROIC de 20%, isso significa que a empresa X conseguiu um retorno de 20% sobre cada dólar investido. Empresas com ROIC consistentemente alto são exemplos de negócios bem geridos com estratégias focadas em eficiência e rentabilidade do acionista. Quando o assunto é preço, alguns indicadores podem nos ajudar, como o PL e o PVP. P sobre L significa basicamente quanto o mercado está pagando pelo lucro da empresa. Se o PL é 10, o mercado acredita que levará 10 anos para recuperar o investimento, considerando o lucro constante. Já o PVP, por sua vez, relaciona o preço da ação ao valor patrimonial de uma empresa. Se um PVP está abaixo de 1, pode ser um indicativo que a empresa está sendo negociada descontada. O ideal é sempre comparar o preço sobre o lucro e o PVP de empresas do mesmo setor, tá? Porque aí sim você pode identificar uma boa oportunidade. E antes de mergulhar nos números, é importante entender que o processo para escolher uma ação não é só saber e buscar empresas baratas com indicadores bons na bolsa, tá? Esses números são apenas o ponto de partida. Além disso, precisamos olhar os aspectos qualitativos, e aqui vão algumas perguntas que você sempre deve se fazer. Primeiro, como que essa empresa ganha dinheiro? Não adianta nada você investir em algo que você não sabe nem o setor que ela está, né? Ou como que ela ganha dinheiro, enfim. Você tem que saber disso, né, pequeno gafanhoto? E qual é a história dessa empresa? Ela tem vantagens competitivas claras? Quais são os principais riscos que ela enfrenta? O setor é perene? Vai ter longevidade no seu investimento? E os executivos que lideram o barco, hein? São bons? Não adianta nada, né? Uma empresa ter ótimos números se ela tem problemas graves na gestão ou enfrenta algum risco sério no setor. Eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai ser um pontapé inicial para você ter renda variável na sua carteira. Porque é muito importante você complementar a sua carteira com renda variável. Seja dosando seu risco, claro, mas é importante ter um pouquinho. Muito obrigado por ter ficado comigo aqui até o final. Se gostou desse vídeo, compartilha com seu melhor amigo. E se não gostou, compartilha com seu pior inimigo. E vamos acabar com a vida desse cara, vai!